Olá! Este vídeo didático foi desenvolvido na disciplina de Fenômenos de Transporte por acadêmicos do 6º semestre do curso de Engenharia Química da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Serão mostrados alguns tópicos sobre fenômenos de transporte, associando os mesmos com aplicações práticas em uma indústria cerâmica. Também serão apresentadas equações e teorias aplicadas aos processos. Mas afinal, o que são fenômenos de transporte? A área de fenômenos de transporte estuda o movimento dos fluidos e as forças responsáveis pelo movimento. Ou seja, fenômenos de transporte é a ciência que trata do comportamento destes fluidos em repouso ou em movimento. Este amplo campo tem chegado a incluir muitas áreas extremamente especializadas, como o estudo do comportamento de um furacão, as ondas de pressão e calor produzidas na explosão de uma bomba, a bomba nuclear e as características aerodinâmicas de um avião. O conhecimento e entendimento dos princípios e conceitos básicos de fenômenos de transporte são essenciais na análise e projeto de qualquer sistema no qual o fluido é um meio atuante. O projeto de todos os meios de transporte requer a aplicação dos princípios de fenômenos de transporte, como projetos de carros esportivos, projetos de todos os tipos de máquinas de fluxo, incluindo bombas, separadores, compressores e turbinas, como também o sistema circulatório humano, onde o sangue é o fluido. O desastre da ponte sobre o Estreito de Tacoma é um exemplo do que ocorre quando os princípios dos fenômenos de transporte são negligenciados. Primeiramente, vamos explanar sobre alguns conceitos básicos de fenômenos de transporte, iniciando pela definição de fluido e suas propriedades físicas. Pode-se definir fluido como uma substância que se deforma continuamente sob a ação de uma tensão de cisalhamento. Os sólidos são formados por moléculas ou cristais que oscilam em torno de posições fixas. Já os fluidos são formados por moléculas que trocam de posição e tomam a forma dos recipientes. Algumas propriedades são fundamentais para a análise de um fluido e representam a base para o estudo dos fenômenos de transporte. Essas propriedades são específicas para cada tipo de substância e são muito importantes para uma correta avaliação dos problemas comumente encontrados na indústria. A massa específica de um fluido é definida pela relação entre a sua massa e seu volume. A densidade relativa é a relação entre a massa específica e um fluido de referência, geralmente a água. A densidade relativa é adimensional. O peso específico é a relação entre o peso de um fluido e o volume ocupado pelo mesmo. Ao se aplicar uma força oblíqua sobre uma porção de fluido, será possível identificar duas tensões ortogonais agindo sobre uma área infinitesimal, o que chamamos de tensão de cisalhamento e tensão normal. A viscosidade é a capacidade do fluido de resistir à força de cisalhamento. É definida como a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação. A viscosidade cinemática é obtida pela relação da viscosidade absoluta e a massa específica do fluido. Em relação ao movimento de um fluido em uma superfície aberta ou fechada, outros conceitos podem ser avaliados. A velocidade relaciona a variação da posição do fluido em relação ao espaço. A vazão corresponde à taxa de escoamento, ou seja, quantidade de material transportado através de uma tubulação por unidade de tempo. Na análise dimensional de fluxos em tubulações, o agrupamento de grandezas em números adimensionais facilita a análise empírica das funções que representam os fenômenos da natureza. Um desses grupos adimensionais é o número de Reynolds. Após as investigações experimentais e teóricas, Osborne-Reynolds concluiu que o critério mais apropriado para se determinar o tipo de escoamento em uma canalização não se atém exclusivamente ao valor da velocidade,
mas há uma expressão adimensional na qual a viscosidade do líquido também é levada em consideração. Este adimensional passou a ser conhecido como número de Reynolds e é expresso pela seguinte equação, onde V é a velocidade, D é o diâmetro hidráulico e nu é a viscosidade cinemática. Para condutos fechados, Reynolds menor que 2.800, o fluxo é laminar. Acima disso, o fluxo é considerado turbulento. Para condutos abertos, Reynolds menor que 300.000, o fluxo é laminar. Acima disso, o fluxo é considerado turbulento. A seguir, serão relacionadas as principais etapas do processo de fabricação de um revestimento cerâmico com alguns fenômenos de transporte envolvidos nos mesmos. Moagem. Nesta etapa, as argilas são moídas juntamente com água e aditivos, até se tornar uma suspensão chamada de barbotina, com características de massa específica de 1.800 kg por metro cúbico. O principal fenômeno envolvido é a reologia de esmaltes e barbotinas. Dessa forma, vamos entender um pouco melhor sobre as propriedades reológicas dos fluidos. Primeiramente, reologia é o ramo da mecânica dos fluidos que estuda as propriedades físicas que influenciam o transporte de quantidade de movimento no fluido. Quando aumentamos a taxa de cisalhamento em um fluido e sua viscosidade diminui, tem-se o que é chamado de fluido não newtoniano pseudoplástico. Quando cessamos a taxa de cisalhamento e a viscosidade aumenta novamente, mas não na mesma taxa que diminui, a área formada pelas duas linhas é chamada tixotropia. Assim, tem-se um fluido não newtoniano, pseudoplástico e tixotrópico, como por exemplo, esmaltes e barbotinas cerâmicas. Mas, quando aumentamos a taxa de cisalhamento em um fluido e a viscosidade aumenta, tem-se o que é chamado de fluido não newtoniano dilatante. Quando cessamos a taxa de cisalhamento e a viscosidade diminui, mas não na mesma taxa que aumentou, a área formada pelas duas linhas é chamada reopexia. Assim, tem-se um fluido não newtoniano, dilatante e reopéptico, como por exemplo a maionese. Atomização. Após a moagem, a barbotina vai para um atomizador, onde é retirada parte da água necessária para a moagem, formando grânulos regulares. O fenômeno envolvido é a aspersão do fluido, bem como a reologia do fluido. A barbotina armazenada nos tanques é bombeada para o atomizador através de uma bomba de pistões de porcelana. As bombas de pistão foram desenvolvidas para o abastecimento dos atomizadores e para o transporte de barbotinas cerâmicas e líquidos densos. A barbotina é bombeada até a coroa de atomização, onde é realizada sua aspersão através de seus 18 bicos pulverizadores. Dentro do atomizador, o fluido em forma de aspersão entra pela parte inferior. Pela parte superior, contra a corrente, ocorre a entrada de ar quente, que promove a secagem da barbotina e a formação de grânulos atomizados. O pó atomizado cai por gravidade para a parte inferior do atomizador e é transportado por correias até os silos. Um dos principais controles desta etapa é a pressão de recalque do fluido, já que influencia diretamente na velocidade da barbotina dentro da tubulação, na vazão de fluido e, consequentemente, na granulometria do pó atomizado. Através da equação de Bernoulli, é possível determinar a vazão de barbotina nos bicos pulverizadores e verificar qual a influência de variáveis como pressão de bombeamento, desgaste dos bicos pulverizadores, aumento da área do bico aspersor, variação da altura da coroa, variação do diâmetro da tubulação, entre outros. Primeiramente, deve ser determinado o volume de controle a ser empregado, bem como os pontos entre os quais será feito o balanço de energia. A partir da equação da energia, considerando um sistema sem troca de calor, sem trabalho de eixo, em estado estacionário e sem trabalho viscoso, a equação fica reduzida a de Bernoulli. Dados do sistema: pressão no recalque,
28 kg-força por centímetro quadrado. Altura entre a bomba e os bicos aspersores, 10 metros. Diâmetro do bico aspersor, 2,5 milímetros. De acordo com a primeira lei física fundamental que descreve um fluido em movimento, lei da conservação da massa, podemos escrever ρ vezes velocidade 1 vezes área 1 é igual 18 vezes ρ vezes velocidade 2 vezes área 2. Ou seja, a vazão de entrada do fluido no tubo é igual ao somatório da vazão dos 18 bicos pulverizadores. Aplicando os dados à equação de Bernoulli e desconsiderando a perda de carga, a velocidade no ponto 2, bico atomizador, pode ser calculada com a seguinte expressão. Com o valor da velocidade no ponto 2, podemos calcular a vazão de barbotina em cada bico atomizador. Os gases provenientes do processo de atomização são retirados por um sistema de exaustão que utiliza de ciclones para promover a remoção dos pós finos que são arrastados com o ar e vapor de água. No ciclone, o gás carregado de pó entra tangencialmente na câmara cilíndrica ou cônica em alta velocidade e sai por uma abertura central. Dentro do ciclone, na direção radial, as partículas são submetidas a dois tipos de forças opostas, a força centrífuga e de arrasto. A desaceleração da velocidade dessas partículas provoca sua queda, e o material particulado então é retirado do ciclone através de válvulas de descarga e selagem. Para que o fluido, ar e partículas finas do interior do atomizador seja succionado, é preciso que a câmara de atomização trabalhe em depressão, na região próxima à entrada do ciclone. Para isso, o ciclone é provido de um exaustor que faz a sucção e liberação dos gases para a próxima etapa. O pó atomizado segue para o processo de conformação, neste caso, por prensagem, dando forma desejada para o material cerâmico. O fenômeno de transporte envolvido neste processo é a transmissão de movimento hidráulico para o êmbolo da prensa. Após prensado, o material cerâmico vai para a secagem, para retirar a umidade que restava do pó atomizado. Neste processo, é muito importante que o número de Reynolds do fluxo seja avaliado, pois é necessário que o ar de secagem seja turbulento. O regime de fluxo laminar promove uma barreira contra a saída das moléculas de água, dificultando o processo de secagem. Já no fluxo turbulento, onde o fluxo comporta-se de maneira desordenada, a passagem das moléculas de água é facilitada. No processo de esmaltação, onde o material cerâmico recebe a cobertura vítrea, engobe e esmalte precisam ter a reologia adequada para aplicação, para obter o efeito estético desejado ao produto final. Após a esmaltação, no processo de queima, também é necessário que o ar esteja no perfil turbulento. Neste caso, a equação de Bernoulli também é aplicada à estação de redução e medição de gás natural, utilizado na queima. O gás natural utilizado vem da SC Gás, ou seja, do gasoduto Brasil-Bolívia. Após a queima, o material é devidamente classificado de acordo com a sua qualidade. O cliente tem a alternativa de optar por um material telado ou não. Esta etapa é a alternativa do processo de fabricação. A reologia da cola à base de PVC também é extremamente importante para sua aplicação. A cola, quando depositada no reservatório principal, é succionada por uma bomba de deslocamento positivo, devido à sua elevada viscosidade, em torno de 150 mil centipose. A cola é submetida à agitação devido ao seu transporte até o reservatório horizontal, ou seja, como o fluido é pseudoplástico, esta diminui a sua viscosidade. Quando a pinça mergulha, a cola está em repouso, mas logo sofre uma perturbação, devido ao mergulho da pinça.
E quando depositada sobre a bandeja de teflon, a cola deve subir rapidamente sua viscosidade, ou seja, ser altamente tixotrópica, para não formar fios de cola que atrapalhem no processo de telagem. Este vídeo mostra como os fenômenos de transporte têm ampla aplicação industrial, em engenharia e em fenômenos cotidianos. Cabe ao engenheiro saber utilizar da melhor forma possível todo o conhecimento que a mecânica dos fluidos proporciona para a resolução de problemas que surjam em sua rotina.